Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado para vocês. Show do Planeta Stand-Up, link na descrição. E eu comecei a ler vários depoimentos lá, vamos dizer assim, e você fica meio tipo, porra, será que, mano, o que será que é? Eu acho que aguça a curiosidade da galera, né? Sim. E você tá nessa há um tempo, já que eu vi coisa do Orkut, meu. Antes até. É? Eu comecei a querer entender o assunto em 94. Tipo, 94, muita gente que tá nos ouvindo ou não nasceu ou era um bebê. E eu já tava fazendo faculdade, porque realmente eu sou preservado, né? Sou bonito. Não, eu tava fazendo faculdade e foi quando eu ouvi a primeira vez o termo Sete Além. Se vocês quiserem conhecer o relato principal, conta aqui claro, primeiro. por favor. Bom, eu já era escritor, sempre fui. Eu escrevo desde os 6 anos. É incrível isso, porque eu não sabia escrever tudo errado, mas eu escrevia, já desde essa época eu já escrevia terror. Porque eu e meu irmão, a gente teve uma pegada de criação que meu pai, ele gostava muito de escrever, e ele fazia a gente se interessar por filmes de terror e histórias. Stephen King, a gente lia muito há muito tempo. Até o titio Marco Antônio veio aqui e falou de Stephen King. Eu já sou fã do cara, fiquei mais ainda. E até como eu falei, eu já gostava de escrever, escrevi algumas coisas informalmente. Até que em 94, eu fazendo faculdade de comunicação, e eu já era bom em redação, mas o meu foco era trabalhar com marketing. Eu sou daqueles que, é bom numa coisa, então treina que você não é bom. Os coaches falam que é pra ser o contrário. Então agora, depois de velho, que eu entendi que você tem que focar no que você é bom, e não no que você é ruim pra treinar e ficar bom. A vida não é o Karate Kid, enfim. Mas demorou pra eu aprender. E aí eu tava voltando dessa faculdade, eu voltava sempre assim, o primeiro e segundo ano dela, ele era muito... É uma faculdade meio elitizada, eu não tinha dinheiro para pagar, eu tava usando um dinheiro que eu tinha guardado da minha época de trabalhar em videolocadora, o melhor emprego que se tinha na época era videolocadora. E eu juntei para poder pagar o primeiro e segundo ano da faculdade, meu pai ajudou um pouco, claro, mas meus amigos eram todos tranquilões, nem pensavam em trabalhar, e todo mundo tinha carro, e eu não, eu voltava de transporte público da Vila Mariana, onde era essa faculdade, onde é ainda, inclusive, até o Ipiranga, onde eu morava. Como que eu voltava? Eu saía da faculdade, e no primeiro e segundo ano era de manhã, o que já dificultava para você trabalhar, mas afinal lá quem precisava trabalhar, né? Só eu, na verdade. E tinha um cara que me dava carona, mas aí o cara começou a cobrar para me dar carona até o Ipiranga, e ele ia até a casa dele. Aí ele parava na casa dele e falava... Até mais. Aí eu voltava a pé. E era, tipo assim, muito longe da casa dele até a minha. Eu falava, pô, que maldito esse cara. Toda vez... Não, um dia eu vou falar o nome dele e não vou falar não. Mas eu não tenho Porque ele ficou famoso? Não. E hoje ele apresenta o Caldeirão. Hoje tipo, meu xará, Luciano. Não. Porque ele já ia pra casa dele. Ele não precisava cobrar. Era o mesmo caminho. Meu pai falou isso. Meu pai falou, você é burro? Eu falei, por que, pai? Ele falou assim, você tá pagando pro moleque voltar pra casa dele, animal. Você devia obrigar ele a te levar, trazer aqui em casa. Aí eu parei de pagar. Durou 2 meses. Mas aí eu voltava sempre de carro, de ônibus. E era assim, eu saía da faculdade, andava a pé uns bons metros ali da faculdade até a Domingos de Moraes. Da Domingos de Moraes, eu pegava um ônibus qualquer. Dava sinal sem ver. Por que qualquer? Porque ele vai reto alguns metros até a estação Vila Mariana. E lá eu pegava um ônibus, eu não pegava o metrô. Eu pegava um ônibus chamado Sacomã, número 477A. Até engraçado, porque é 477A. E isso aí quem notou foi até um seguidor há pouco tempo. Assim, um cara falou, esse 477A, o Sacomã, né? 7A, você não tá vendo? Então, não tinha visto. E eu pegava esse Sacomã e ia até o Ipiranga, e no Ipiranga andava mais até onde eu morava, no trecho do Ipiranga lá. Enfim, aí naquele dia específico, na verdade, alguns dias eu gostava de, antes de ir direto pro ponto, dar uma volta na Vila Mariana, passar em bancas de jornal e tal. Eu sempre lá com aquele negócio horrível, Discman, um CDzão colocado ali, lendo tal, e distraído. Naquele dia eu exagerei, e era de manhã, era num mês de outubro, eu exagerei na minha volta lá, falei, vou chegar tarde em casa. Fui pro ponto de ônibus, era um ponto lotado, hora do almoço. Então, bastante gente sempre. Fiquei lendo e ouvindo o CDzinho que eu tava ouvindo ali. Quando o ônibus vem, sempre que ele vinha, eu dava sinal, eu esperava alguém dar. Eu não tava nem aí para ler o nome do ônibus, eu não li mesmo. Parou o ônibus na minha frente. Eu embarquei, nós embarcávamos por trás. Já entrei no ônibus, já olhei para ver onde eu ia sentar, tinha um lugar à direita, 2 bancos atrás do cobrador.
Fui até lá, sentei do lado de uma senhora que estava pra janela. Fiquei lá de boa. O ônibus arrancou. Quando ele arrancou, detalhe, só eu subi nesse ônibus, coisa raríssima de acontecer. Naquela região próxima à Paulista, na hora do almoço, é um pega pra capar pra entrar. Naquele dia só eu embarquei no ônibus e eu não me toquei nisso. Só estranhei, falei, pô, que bom, né? As coisas estão dando certo pra mim hoje, que maravilha. E o ponto lotado. Ponto cheio de gente, lotado, normalmente. Ponto lotado. E aí eu entrei, sentei lá, e era aqueles ônibus, não sei se vocês tiveram contato, CMTC, que era dourado e azul, assim, é um ônibus que porém existe mais, mas que todos eram iguais. Então, você tinha que ler o nome mesmo ou ver o número, mas como qualquer um servia, e eu já estava há um bom tempo fazendo isso, que eu nunca tinha extraviado do caminho, então eu sabia que essa fórmula sempre daria certo. De repente, essa senhora me cutucou e falou alguma coisa, mexeu a boquinha ali, eu não entendi, tirei o fone e falei, pois não, né? Aí ela falou, você não é de 7 além, você não vai para 7 além, né? Foi a primeira vez que eu ouvi essa palavra. Eu falei, não entendi. Ela falou, você não vai para 7 além. Aí ela incluiu mais uma informação. Ela falou, desce. Eu, como assim? Não entendi. Ela, você, menino, desce desse ônibus agora. Esse ônibus está indo para 7 além. Você não vai para lá, vai? Eu não entendi. Falei, pensei, é louca. Deixa eu continuar aqui. Que é bem normal. Pra quem não é de São Paulo, é muito normal você encontrar um lelé ali em um transporte público querendo puxar assunto, né? Eu peguei um Uber outro dia, tava dentro do Uber, só um parênteses, do nada o cara em silêncio, não tinha rádio ligado, do nada o cara dirigindo, aí ele falou, Pedro Sampaio. Quase que eu falei, né? Eu falei, eu devia ter falado, eu devia ter dado a bola pra você falar Felipe original, sei lá, mas enfim. O cara falou do nada. Eu falei, pô, que susto. Mas enfim. A associação dos Tourette vai entrar em contato aí reclamando que você não teve empatia. Então, é só um comentário, gente. Fica tranquilo. Não, mas foi muito engraçado. Pode ser, podia ser, é verdade. Eu nem pensei nisso. Aí a moça falou isso, desce e tal. Eu fiquei estranhando ali o que ela tava falando. Nisso tinha uma outra senhora um pouquinho mais pra frente. E ela falou pra mim assim, menino, desce, moço, desce agora, esse ônibus é pra 7 além. Eu pensei assim, na verdade, eu juro que eu pensei exatamente isso. Como eu sempre espero só alguns metros, dá 5, 10 minutos, não, 5, 8 minutos no máximo, e eu já desço, não tem problema eu deixar esses doidos falar, eu levanto e desço, que eu já vou descer perto da estação mesmo. Mas aí tinha um rapaz um pouco mais à frente já, acho que até depois da catraca, e ele já foi mais incisivo. E eu falo, esse cara era um office boy, aí o pessoal fica me xingando. Aí eu acho que é a associação dos ex-office boy, que não existe mais, hoje chama e-mail, né? Quem leva documento chama e-mail, né? Mas na época chamava office boy. E aí esse aí já foi mais incisivo. Ele falou, mano, desce aí. Aí eu já, opa, ali, né, meu? Já não dá mais pra não obedecer. Levantei, e aí a moça falou, desce que esse ônibus vai pra 7 além. Ela insistiu. Eu fui descendo, todo mundo do ônibus, tinha gente em outros bancos, me olhando assim, ó. Olhando feio. Me perguntam, pô, você viu alguma coisa estranha? Não. Fora a história toda, não tem fisicamente? Não. A pele deles como era? Olha, eu não sou dermatologista, mas o pouco que eu vi era castigada igual de todo mundo no Brasil. Mas tinha o olho amarelo. Eu falei, não vi nada de sobrenatural, amigos. Só ouvi essa frase. E eu desci a parte... Antes de eu descer, não posso esquecer, na hora que o rapaz falou, desce aí, mano, eu tomei aquele baque, o cobrador falou, vai descer, ele anunciou. Aí o motorista já parou, onde ele parou lá no meio da Domingos, eu levantei, peguei minhas coisas e desci. O pessoal olhando feio, quando eu desci na rua, olhei, o ônibus continuou, eles olhando feio, e entrou à direita numa rua que tem lá, que não entra ônibus normalmente. Então, como eu falei, teoricamente, todos os ônibus ali andam aqueles 2 ou, 4 quarteirões, na verdade 3, que é uma reta só até Vila Mariana, mas não, esse virou ali uma rua para a direita, que é uma descida, não faz sentido. É uma descida depois uma subida. Eu sempre falo que é subida, mas é descida, depois subida, que não faz sentido entrar ônibus ali. Eu falei, caramba, que estranho e tal, já tô aqui mesmo, não tem outro ponto, fui a pé até a estação, não ligando para essa história mais, eu tomei o Sacomã e fui para minha casa. Cheguei em casa, contei pro meu pai. Ele falou assim, deve ser algum ônibus fretado de empresa. Eu falei, mas tinha cobrador. Então às vezes eles estavam indo em alguma reunião específica, uma reunião particular. Eu falei, não faz sentido. Essa desculpa aí não tá colando, não tem explicação mesmo. Pegamos o Waze da época, o guia de rua, folheamos lá para procurar
Sete Além, bairro, cidade, fábrica, nada. Até depois, em 98 ou 99, veio um banco francês para cá que chama Cetelem com C, que não tem nada a ver. Mas que eu já falo isso porque já aconteceu de pessoas falarem, não era um fretado do banco, não, essa história é de 94, o banco veio em 98, 99 para o Brasil, não veio para Vila Mariana, nem sei para onde ele veio. Então, não tem nada a ver com o banco, que o nome é parecido. E aí eu nunca mais ouvi falar nesse nome, mas eu usei a palavra, porque eu achei uma palavra bonita. Eu achei ela meio mística, assim, meio Sete Além e tal. Me lembrava, eu via um logo meio roxo, que até a cor que eu uso hoje no site tá meio lilás, sei lá. E eu comecei a usar essa palavra para tudo na minha vida. Então, assim, meus amigos, a gente usava esse nome para tudo. Um amigo meu adotou um gato, quis pôr o nome de Sete Além, deixei. Eu e meu irmão montamos uma banda, eu era baixista, ele era baterista, uns moleques lá com a gente cantavam tal, guitarra também, Sete Além, a banda chamava. Hoje já existem umas 2 bandas chamadas Sete Além, por causa do... E aí eu até criei um personagem que era um super-herói, mas aí não deu certo, criei 2 historinhas besta pra caramba, joguei fora, nem guardei. E assim, de 94 até a época do Orkut, foi só essa brincadeira pessoal dos meus amigos. E por que é importante frisar isso? Porque às vezes eu ia na casa de um amigo, da mãe de um amigo meu, nunca tinha ouvido falar essa palavra. Ninguém, não reverberou no ouvido de ninguém essa palavra.